livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 4, Meditação. O tópico de hoje é respiração. Então vocês se lembram, pessoal, que no sábado passado nós introduzimos esse capítulo, né, onde o Lama nos passou uma visão geral sobre o significado da meditação dentro da prática budista. Então, com isso, nós iniciamos no sábado passado o aspecto prático do budismo, né? Ou seja, o aspecto do treinamento da mente para que a mente se torne um instrumento afiado e preparado para nos ajudar em nossa caminhada espiritual. E aí o Lama, aqui falando sobre a respiração, que é o título do tópico de hoje, ele inicia dizendo: na primeira etapa do treinamento em meditação, a mente busca a serenidade e mantém o foco na respiração. Tudo o que se passa em volta, vozes, ruídos, acontecimentos, é descartado como movimento externo. Também se descartam os movimentos internos da mente, pensamentos, sensações, emoções. Não focamos nada disto. Mantemos a mente ancorada na respiração e na imobilidade do corpo. Então, pessoal, vocês devem se recordar que semana passada, ao introduzir o tema de uma maneira mais genérica, o Lama já falou na importância de nos sentarmos imóveis, né? Porque ele disse que é justamente pela imobilidade do corpo que começa o treinamento da serenidade da mente. Então, notem que ele iniciou o parágrafo falando primeira etapa. Então, aqui é o início, é aquele limiar mesmo, o comecinho da prática meditativa, né? É a introdução à meditação, né? E o que ele destaca aqui? Primeiro, que a busca nessa primeira etapa é uma busca de asserenamento da mente. Porque, vejam, uma mente que está tumultuada, que está agitada por pensamentos, por sentimentos o tempo todo, que está sendo arrastada para lá e para cá como um barco sem leme, ela não tem a mínima condição de nos ajudar na nossa jornada espiritual. Né? Nós dissemos, inclusive, semana passada, talvez vocês se lembrem, que até mesmo na fase preliminar da prática espiritual, que é essa em que nós estudamos os textos e que nós procuramos desenvolver uma compreensão, até mesmo nessa fase, já há a exigência de um mínimo de concentração, né? De um mínimo de perseverança, né? De uma mínima capacidade de nos sentarmos, né? Lermos, pensarmos, refletirmos, contemplarmos, né? Porque senão a gente não vence sequer essa etapa preliminar, né? Então, primeiro ponto que o Lama destaca é, na primeira etapa da meditação, cultivar a serenidade da mente. E qual é o instrumento? O foco na respiração. Sentamos imóveis e focamos o ar entrando e saindo pelas nossas narinas, né? Esse focar não significa pensar sobre o ar entrando e saindo, mas simplesmente perceber, simplesmente sentir, né? É uma sensação tátil que a gente percebe com clareza, né? Quando inspira e quando expira, né? E aí o que vai acontecer? A nossa mente vai se dispersar, porque nós estamos no início de treinamento, toda hora vão surgir pensamentos, vão surgir sensações, vão surgir emoções, o corpo vai querer se mover porque vai sentir uma coceira aqui, uma dor aqui, ali, né? E nós vamos procurar sustentar esse estado de foco na respiração e de imobilidade corporal o máximo de tempo que nós conseguirmos. E a cada dia, a cada nova sessão, vamos desenvolvendo uma habilidade cada vez maior de nos mantermos imóveis e focados, imóveis e focados. À medida em que nós ampliamos essa habilidade, a nossa capacidade de avançar no caminho espiritual se multiplica. O indivíduo concentrado, nós sabemos, em qualquer atividade, ele rende muito mais do que o indivíduo disperso, né? Portanto, no caminho espiritual não é diferente. É por isso que, inclusive,
o Lama chama aqui no final do parágrafo o corpo imóvel de âncora da mente, né? A mente, ela se ancora em dois elementos nessa prática. Ela se ancora na imobilidade do corpo e no foco na respiração, né? Âncora, vocês percebem que é uma imagem muito propícia, né? Porque o navio, quando ele não quer, né, o barco, quando ele quer ficar atracado no porto, ele joga a âncora ao mar, né? Ou seja, a âncora é o elemento que o segura e não deixa que ele seja levado pelas ondas. Então aqui o corpo, a imobilidade do corpo e o foco na respiração nessa primeira etapa da meditação é essa âncora que não deixa a nossa mente ser arrastada por sensações, emoções, pensamentos, vozes, ruídos ou acontecimentos, né? E aí o Lama segue dizendo: a posição do corpo é coluna ereta, mãos juntas, com os polegares se tocando levemente. Se os pensamentos brotam com intensidade, surge uma energia correspondente e a pessoa aperta os polegares involuntariamente. Teste você mesmo e veja que é assim. Quando se fica sonolento, os polegares se afastam. A posição mais adequada para as pernas é a de lótus, ou seja, pés sobre as coxas com as solas para cima. O queixo fica levemente recolhido. Então, pessoal, vocês estão percebendo que nós estamos num capítulo que é instrução prática de treinamento, né? Ele está dizendo exatamente a posição em que o corpo deve ficar, né? O elemento central é coluna ereta, e ele destaca um elemento corporal que nos ajuda muito a perceber quando é que a nossa mente está muito agitada ou quando é que a nossa mente está ficando sonolenta, porque nenhum desses dois extremos é aconselhável na meditação. A mente não deve cair em sonolência, nem deve ficar excitada. Ela deve ficar viva, atenta e relaxada. E relaxada não significa sonolenta. Então, o Lama nos diz aqui que o que nos ajuda a perceber se nós estamos nessa posição é as mãos juntas com os polegares se tocando levemente. Por quê? Porque se a mente ficar excitada, o corpo vai responder a isso fazendo com que os polegares se apertem. E aí a gente vai perceber que estamos com a mente agitada. E se a mente começar a cair em sonolência, o nosso tônus muscular se afrouxa e os nossos polegares tendem a se afastar, né? As mãos tendem a cair para os lados, né? Então percebam que o Lama está nos dando aqui uma instrução que nos facilita avaliar a qualidade da nossa meditação. Por quê? Porque a mente é muito sutil. Observar a mente em si é um trabalho um pouco mais complexo, né? Que precisa um pouco mais de avanço na prática. Mas observar o corpo, que é mais denso, é mais fácil. Então ver os polegares se apertando ou os polegares se afastando é uma forma de eu medir a qualidade da minha meditação e se a minha meditação está realmente equilibrada no caminho do meio, que nem é a excitação da mente, nem é a sonolência da mente, né? Ele fala sobre a posição das pernas, que não é obrigatória, a maioria das pessoas não consegue fazer a posição de lótus, não é obrigatório que faça. Aquele que não conseguir sentar no chão pode sentar numa cadeira, com as pernas a 90 graus em relação ao chão, perpendiculares ao chão, coluna ereta, sem encostar no encosto da cadeira, para não ficar numa posição de desatenção, né? Ombros relaxados, e pode fazer a sua meditação tranquilamente também da mesma forma, tá? Aí o Lama vai seguir dizendo: o corpo não fica totalmente relaxado, é necessária a decisão de sustentá-lo na posição. Isso faz parte do projeto. Aliás, isso faz parte do processo, né, do processo meditativo. Sustentamos os dedos, os braços, os olhos fitam à frente ou focam o chão em um ângulo de 45 graus. As pálpebras podem ficar completamente abertas ou semicerradas. A respiração é abdominal, através do nariz e dos lábios, que ficam entreabertos, levemente entreabertos os lábios, né? Então vocês percebem que é uma posição de relaxamento, mas o Lama chama atenção para o fato de que não pode ser totalmente relaxado, né? Porque, como eu disse para vocês, por exemplo, se vocês optarem por fazer a meditação sentados numa cadeira, apoiando os pés no chão a 90 graus, a instrução é: não encosta, né?
Não fique com as costas recostadas, né, no encosto da cadeira. Por quê? Porque senão nossa tendência vai ser a sonolência, né? Porque você não encostando, você mantém a coluna ereta. A coluna ereta é uma posição em que as energias circulam pelo corpo de uma maneira mais fluida e livre, né? E isso favorece a gente ter um processo meditativo mais eficaz, né? A questão dos olhos fitarem à frente ou focar o chão, nas sessões de meditação que eu pude participar com o Lama ou com os tutores do SEB, eles dizem que se a mente estiver sonolenta, foque à frente, porque ela vai despertar mais. Se a mente estiver agitada, incline os olhos 45 graus em direção ao chão, porque ela vai se acalmar. Né? Então vocês percebam a unidade corpo e mente, né? Movimentos no corpo se refletem na mente e movimentos da mente se refletem no corpo. E à medida em que a gente avança nesse treinamento de meditação, cada vez mais a gente tem uma clareza dessa unidade corpo-mente, a tal ponto que os mestres dizem que nos níveis mais elevados, né, de realização meditativa, a pessoa já não distingue mais corpo e mente, ela se percebe como uma grande unidade. Olha que coisa interessante, né? E avançando ainda mais no processo meditativo, a pessoa não vai mais se perceber como um ser separado do mundo, vai começar a se ver e a se perceber como parte de um todo muito maior que é o universo. É um processo muito interessante, muito bonito, né? Que a gente que está no início ainda da caminhada espiritual só conhece por descrição, né? Pela descrição dos mestres. Mas essa descrição nos entusiasma, né? Nos entusiasma a seguir praticando para alcançarmos esses estados de paz absoluta, né? De felicidade absoluta. Muito bem, depois de dar essas instruções, então o Lama diz: toda a distração mental ou o movimento do corpo é visto como perturbação da meditação. Ainda que ocorra, evitamos ficar irritados. Não criamos tensão, não forçamos. No momento em que percebemos a distração, retornamos ao foco. Seguimos assim até o ponto em que nossa mente naturalmente se estabiliza. Quando a concentração aumenta, podem surgir outros obstáculos, como perturbações visuais, luzes, cores, imagens, etc. Retomamos o foco e a motivação e seguimos sem impaciência. Isso é muito importante, né? Porque percebam que ele diz que vai surgir distração mental, vai surgir movimento do corpo, né? Que nós devemos ver com toda clareza. Houve uma perturbação na minha meditação, ou no nível físico, o movimento do corpo, ou na distração mental, o movimento da mente. Porém, o Lama diz que não devemos ficar irritados com isso, porque nós estamos meditando justamente para superar nossas emoções perturbadoras e não para nos afundarmos nela. Então não adianta a gente começar a brigar com a nossa mente. Nós estamos disciplinando a nossa mente, não estamos brigando com ela, não estamos entrando em conflito, senão é mais um conflito para a nossa vida, né? Alguns professores do SEB dizem que a palavra tibetana para meditação é familiarização. Então, ao sentarmos para meditar, não vamos ter essa atitude egóica dominadora de dizer assim, eu vou dominar a minha mente. Não, eu vou me familiarizar com ela. Eu vou conhecer esse desconhecido. Né? Por quê? Porque a gente não foi educado a dedicar tempo para conhecer nossa mente, para saber como é que ela funciona, nossa mente e nosso corpo. Não é nenhum dos dois, são dois desconhecidos. E ao sentarmos para meditar, nós vamos começar a nos familiarizarmos com ele. Né? É bonita essa palavra, porque familiarizar vem de família. Né? Então vamos nos tornar uma família, que nós não somos ainda. Né? Nós estamos muito desintegrados em relação ao nosso corpo e à nossa mente. Né? Nós precisamos constituir com o nosso corpo e nossa mente uma família, e uma família que caminhe junta no caminho da verdade e da vida que Jesus nos legou. Mas como é que nós vamos caminhar juntos se não estamos familiarizados? Então precisamos nos familiarizar. E como é que nos familiarizamos? Meditando. Meditação é familiarização consigo mesmo, com a sua própria realidade.
Nós vamos olhar para nós mesmos como se estivéssemos olhando no espelho. E a meditação é um espelho transparente, um espelho claro, onde nós vamos nos ver como nós somos, com nossas qualidades e com nossos defeitos, né? Com as nossas virtudes e com as nossas limitações, né? Então, o ponto importante aqui é esse: não vamos brigar com a nossa mente. Nós estamos sentados para lidarmos com ela com paciência, né? Como se fôssemos professores de nós mesmos, né? De nossa própria mente, nos ensinando a ter mais foco e a ter mais serenidade para avançarmos melhor no caminho espiritual e até para termos mais eficácia na própria vida cotidiana material. Porque quem tem foco, quem tem uma mente asserenada, se sai bem inclusive nas atividades profissionais, nas relações com a família, no trânsito ou em qualquer outra atividade que for desempenhar, né? Então lembremos disso, não sejamos impacientes, né? Porque o trabalho da meditação é um trabalho longo, né? É um longo caminho, não vai ser da noite para o dia que essa mente que se acostumou ao longo de inúmeros renascimentos a se tornar dispersa, não é da noite para o dia que ela vai se tornar focada, né? Então lembremos sempre da paciência e da perseverança. E o Lama conclui, né, a sua instrução dizendo: a posição de fala é o silêncio, a respiração serena. Neste momento surgem os olhos que veem além das imagens, além da forma. Vemos ventos internos, energias, vemos se o amor ou a compaixão estão presentes, mas isso não se dá com os olhos físicos. Não se vê isto como imagens. Através dos ventos, o amor, a compaixão e as energias podem ser vistos de modo objetivo, concreto. A meditação mudou, a segunda etapa já está surgindo. Então percebam que nesse último parágrafo, o Lama já está fazendo o link entre essa primeira etapa que ele acabou de nos explicar e cujo foco é a respiração, e já estamos começando a entrar no limiar da segunda etapa. Por quê? Porque observem que ao falar da posição da fala e ao dizer que a posição da fala na meditação é o silêncio e a respiração serena, né, ele nos mostra que respiração serena, foco na respiração, já traz como consequência natural uma fala silenciosa. Não dá para eu ter uma respiração serena tagarelando, né? Não dá. Então, o próprio foco na respiração vai nos ajudando a desenvolver a habilidade da fala silenciosa. É muito interessante essa expressão, né? Fala silenciosa, extremamente paradoxal, mas são exatamente essas expressões paradoxais que têm um sentido muito profundo e um significado muito abrangente para quem realmente quer avançar no caminho espiritual, né? E vejam que o Lama diz aqui que ao pegarmos essa terceira âncora, que é a fala, né, e estabilizá-la no silêncio, depois de ter estabilizado a mente na serenidade e estabilizado o corpo na imobilidade, nós vamos começar a ver os ventos internos. Ventos internos é uma expressão tibetana para energias internas, né? Para o que, pelo menos até onde eu pude compreender, os indianos chamam de prana, né? Então, o que vai acontecer? Olha que coisa bonita e interessante. O que vai acontecer no processo da meditação? Nós vamos tomando consciência das energias sutis que circulam no nosso corpo. E a palavra ventos, que os tibetanos gostam de usar para essas energias, é muito interessante. Porque o que acontece com os ventos, né? Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho a habilidade de um velejador, supondo que o nosso corpo e a nossa mente é um barco à vela, tá? Estou fazendo aqui, eu estou construindo da minha própria cabeça aqui essa metáfora, né? Supondo que o nosso corpo e a nossa mente é um barco à vela, né? Aí o que acontece na meditação? A gente desenvolve a habilidade de manipular a vela, ou de manobrar a vela, ou de direcionar a vela para que os ventos soprem a favor da nossa paz, ou seja, para que a gente use as nossas energias vitais internas a favor da construção da nossa paz e da paz daqueles que nos cercam, daqueles a quem amamos, né? Então nós nos tornamos um velejador hábil. Agora, o que acontece com os ventos se nós não temos essa habilidade?
eles nos arrastam para o lugar que eles quiserem. E é assim que acontece conosco nesse momento, né? Nós ainda estamos com a mente extremamente destreinada. Então acontece alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa que nos aborrece, alguma coisa que nos irrita, e nós já somos arrastados rapidamente, instantaneamente, para a paisagem da raiva, para a paisagem da irritação, para a paisagem da mágoa, para a paisagem do ressentimento, e aí as nossas energias começam a circular de maneira completamente desordenada, né? Nosso corpo fica com um sentimento de mal-estar e nossa mente começa a ter pensamentos compulsivos, pensamentos impulsivos, tudo aquilo que a gente sabe, pensamento de ansiedade, de preocupação. Por quê? Porque os ventos nos arrastaram, né? Então percebam a importância da meditação, né? Ela desenvolve a nossa habilidade de usar os ventos da vida, sobretudo os ventos dessa vida que habita dentro de nós, né? Dessa vitalidade que nos foi concedida, né? Ao mesmo tempo em que foi concedido esse corpo ao reencarnarmos. Então a meditação nos ensina a usar essa vitalidade a nosso favor e a favor dos seres a quem nós possamos beneficiar, né? Então lembrem-se que a prática da meditação, ela, ao desenvolver essa habilidade, né, de direcionamento dos ventos internos, direcionamento das energias internas, ela faz com que a gente comece a ter uma experiência de transcendência. Porque, como diz o Lama aqui, nós começamos a ver esse movimento, que é um movimento que não se vê com os olhos. Não são os olhos físicos que veem esse movimento. Nós vamos desenvolver com a meditação uma percepção que vai muito além daquilo que os olhos podem ver. E que vai muito além, inclusive, daquilo que qualquer um dos nossos sentidos possa perceber. Inclusive, o próprio sentido mental. Porque, segundo nos descrevem os mestres que já avançaram até os últimos níveis de absorção meditativa, eles dizem que nos últimos níveis nós vamos além, inclusive, do processo de conceitualização da mente. Olha que coisa inimaginável para nós hoje. Ir além do processo de conceitualização, ou seja, eu vou olhar para a realidade e não vou mais me relacionar com ela através de conceitos e definições que foram incutidos na minha mente. Eu vou olhar diretamente as coisas como elas são, do jeito como elas se manifestam, na sua essência, com a sua própria natureza. E isso, consequentemente, vai nos levar à realização da compaixão, do amor, da bondade amorosa e da alegria empática em nossos corações. Porque essas 4 qualidades incomensuráveis são inseparáveis dessa lucidez que consegue ver além dos olhos, que consegue ver as coisas em sua essência luminosa, em sua essência búdica, em sua essência crística, em sua essência divina.